Shalom Haverim, Shalom amigos, Shalom Ahim, Shalom irmãos, Shalom para todos. Que a graça, que a misericórdia do Altíssimo esteja sobre a vida de todos que estão visualizando esse vídeo, estão ouvindo esta palavra. Com certeza, o Elohim que dá vida aos mortos, o Criador dos céus e da terra, está abençoando a sua vida neste momento. Creia nisso. Creia que através desta palavra, o entendimento, a sabedoria e o conhecimento, que é a fé, vai estar manifestando-se na sua vida. Fé é conhecimento. Por isso, em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito: a fé só vem por ouvir, ou seja, por adquirir conhecimento e ouvir as Sagradas Escrituras. O conhecimento das Sagradas Escrituras é a fé. Se vê muito falar a respeito de fé. Já vi muitos dizerem: você tem que ter fé, você precisa de fé, fé é isso, fé é aquilo. Mas a fé é o conhecimento das Sagradas Escrituras, da verdade. Eu quero falar um pouco a respeito da aparência de Mashiach, de Yahushua HaMashiach. Qual era a aparência dele? Você que gosta de seguir a aparência, você que é muito guiado pelos seus olhos, cuidado, você pode estar seguindo o mal, porque o mal, ele parece ser algo que ele não é. Mas aquele que é, não precisa fingir ser alguma coisa. Não se preocupa com aparência. Olha o que está escrito aqui no livro de Yeshayahu, de Isaías, capítulo 53. Está escrito desta forma: quem deu crédito à nossa pregação, ou seja, o nosso ensinamento? Quem deu crédito ao nosso relato? Aquilo que falamos. Olha só: e a quem se manifestou o braço de Adonai? E a quem se manifestou o braço de Adonai? Quem é o braço de Adonai? O braço é a força, é o trabalho. E quem é que vai manifestar? A quem vai manifestar a presença do Eterno? O trabalho do Eterno, a ação do Eterno. Olha só, está escrito mais: porque foi subindo como um renovo, como um broto. Já viu um broto, como quando ele sai da terra, ele vai subindo, ele vai se aparecendo, ele vai, a princípio era só uma semente, a princípio era só uma palavra, era só a Torá, a princípio era somente, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, a princípio era a Torá, a princípio era só as tábuas do ensinamento, a princípio eram os mandamentos dados pelo Eterno a Moisés, era uma história. Mas ele manifestou-se fisicamente. E como que ele manifestou-se fisicamente? O ensinamento veio transmitido oralmente e por escrito, de geração em geração. Neemias reescreveu os ensinamentos de Moisés, e assim até que chegou que o Eterno, ele enviou o próprio Filho, o braço. Ele tirou o seu braço, o braço forte, o seu braço, e enviou. Olha o que está escrito aqui: porque foi subindo como um renovo, como um broto perante ele, e como a raiz de uma terra seca. E como raiz de uma terra seca. Olha só, como assim, como raiz de uma terra seca? Com dificuldade. Eu tenho algumas plantas aqui, até algumas plantas medicinais, que às vezes eu deixo 1 ou 2 dias sem molhar elas no vaso, e elas começam a ter dificuldade, elas começam a murchar, sem aparência, não fica bonito.
não fica viçoso. O eterno Yahushua HaMashiach não tinha aparência viçosa, não era ornamentado, não estava vestido de púrpura, não. Ele veio da forma mais simples, justamente para que acontecesse o que aconteceu. Há muitas pessoas hoje que é guiada pelos olhos. Há muitas pessoas que julgam pela aparência. Até eu me lembro de algo. Uma pessoa um dia falou para mim, profeta, o senhor tem uma cara de bravo? Mas quem vê cara não vê o quê? Não vê coração. Tem muita gente que tem cara de vira-lata, cara de mansinho, mas por dentro é um bicho. Verdade. E tem pessoa que tem cara de bravo, porque assim era a forma de Yahushua. Olha aí. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho. Olha só. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Era desprezado, e até hoje, quem serve realmente ao Eterno é desprezado. Valorizado é aqueles que mentem, é aqueles que enganam, é aqueles que se vestem, é aqueles que têm aparência. Valorizado é aqueles que dão cambalhota, dão piruleta, falam que o Eterno está falando pela boca deles, mas aquele que anda na verdade é desprezado. Porque a natureza de Yahushua HaMashiach é a verdade, mas a natureza de Hassatã é a mentira, é o engano, é a falsidade, é a aparência. E a mentira muitas vezes parece muito melhor do que a verdade. A mentira é assim, o engano é assim. Por isso que é muito mais fácil a pessoa ser enganada do que ouvir a verdade. Quando uma pessoa ouve a verdade, muitas vezes ela fica chateada, ela fica bronqueada, ela fica brava. Mas quando ela ouve uma mentira, vamos dizer assim, religiosamente, muitas vezes Deus está mandando eu te dizer, ela se agrada daquilo. Ainda que muitas vezes ela sabe que é mentira, mas ela se agrada daquilo, porque a mentira é muito mais agradável. A verdade já não é tão agradável assim. Yahushua, ele veio de maneira que ele era desprezado, ele não tinha aparência, ele não era bonito, ele não era um artista, não, ele não estava vestido com os trajes especiais, não. Quando Yehuda Iscariote deu um beijo nele, para identificar ele, porque ele era o mais simples de todos. Ele era o mais simples de todo entre os seus talmidim, entre os seus discípulos, ele era mais simples. Existiam pessoas ali muito mais bela, muito mais bem vestida, muito mais ornamentada. Ali, os filhos de Zebedeu mesmo ali eram mimados, eram pessoas bem vestidas, mas Yahushua não. Yahushua não tinha aparência. Então cuidado, você que é guiado pelos olhos, vive por aparência, bem provável que você está sendo enganado pelo diabo. Que o diabo, ele parece, a minha mãe tem um dizer, o diabo não é tão feio quanto se pinta, e é verdade. Ele não vem feio não, ele vem mostrando glória, boniteza, riqueza, ele vem mostrando uma aparência, um algo, porque ele quer cativar pelos olhos, pela tua carne, pela tua natureza. Então toma muito cuidado para você não ser enganado pelo mal. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, eu libero uma bênção de visão, uma bênção de vitória, que a visão espiritual desta pessoa se abra, para que ela enxergue a verdade, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja liberto agora, no nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Amém. Shalom para todos.